Olá, queridos colegas profissionais financeiros. Vamos falar então sobre segregação de atividades, a famosa muralha da China, né? China's Wall. E ela se localiza no programa da CEA, na parte de ética, né? Então normas e padrões éticos, e fala também dos controles internos, né? Que são aqueles procedimentos que cada organização financeira deve ter para justamente evitar algumas questões como conflito de interesse, vazamento de informações sigilosas, certo? Então ela se localiza nessa parte ética e também ela pode ser chamada de barreira de informação. Né? Então na prova, se vier com esse nome, é a mesma coisa. É a segregação de atividades ou barreira de informação, ou até o nome mais informal é China's Wall, certo? Em relação à orientação de estudo, eu sempre trago ali para a gente dar uma lida e entender o que a prova vai nos pedir neste assunto, tá certo? Bom, a Chinese Wall, então, nós vimos ali anteriormente, só voltar aqui, que existe uma resolução, né, do Conselho Monetário Nacional sobre o que é esta questão dos controles internos. Eu não vou aqui falar sobre a resolução, mas eu gostaria que você desse uma olhada quando fosse possível, lesse sobre a resolução. Ali está bem simplificado o que é, não é nada muito extenso não, né? Mas é bom a gente ler para entender bem onde é que está localizado isso. Pode, de repente, vir alguma questão nesse sentido, né? Como é que fala na legislação, na resolução, certo? Mas é bem simples, tá? Então não vou falar aqui, não vou entrar em detalhes na resolução, porque é basicamente leitura, então combinamos ali que você vai dar uma lida lá, tá ok? Bom, de onde é que surge então essa necessidade de segregar as atividades dentro de uma instituição financeira? Nós temos, por exemplo, um banco de investimentos, certo? Ou, esse ou aqui já faço de modo mais provocativo, não necessariamente é um banco de investimentos. Ele pode ser o quê? Um banco múltiplo, né? Um banco múltiplo com carteira de banco de investimentos, certo? Então ele também vai estar sujeito a essa situação que nós vamos exemplificar aqui. Bom, então nós vamos ter dentro da mesma instituição uma gestora de recursos, certo? Que é a área de fundos de investimento. Então o investidor vai lá, coloca lá o seu dinheiro no fundo de investimento deste banco e esse banco vai alocar os recursos de forma a rentabilizar o investimento, enfim, certo? E tem uma outra área que é a área de BI, propriamente dita, Banco de Investimentos, Investment Banking, que trabalha com fusões e aquisições, né, uma empresa comprando a outra ou fundindo-se com a outra, questão de estruturação de debêntures, por exemplo, que é a parte de emissão de débito, né, de uma empresa, emissão de dívida. E também temos a parte de equity, né, que é a parte de ações, então, onde a empresa pode lançar ações no mercado, né, enfim. Bom, o que acontece? Onde é que surge aí o possível conflito? Na gestora de recursos, e lembrando sempre que nós estamos falando da mesma instituição financeira, na gestora de recursos, só é possível, os analistas, os gestores, só podem trabalhar com informações públicas, informações que as empresas divulgaram ao mercado, informações que não são mais informações privilegiadas, não são mais informações confidenciais da empresa, certo? Ao passo que, na mesma instituição, nós temos uma parte de análise que trabalha com informações privadas. São informações que não foram ainda tornadas públicas, certo? E, portanto, elas são restritas àquela finalidade, tá? De onde é que surge o conflito aqui? Essa informação privada, uma informação privilegiada, porque não são todos do mercado que têm acesso a ela, né? Então, o que acontece? O analista aqui de ações que está na gestora de recursos, se ele conversar com o analista daqui, se houver esse vazamento, essa troca de informações, ele vai ter uma vantagem no mercado perante os outros concorrentes, certo? Então, isso é um problema que a segregação de atividades visa corrigir. E a gente chama de muralha da China, né? Obviamente, China's Wall, um conceito ilustrativo, né? Uma barreira que não
deixa isso acontecer. Não consigo passar a informação de um lado para o outro. Ah, mas como é que é isso? Eles colocam lá uma muralha dentro da instituição? Não. Obviamente que isso se dá através de tecnologia, né? Então, os sistemas que um acessa vai ter uma senha diferente que o outro acessa, os sistemas não se comunicam, né? Vai ter toda a parte de segurança da informação aí dentro, né? Bem como, aí sim, barreiras físicas também. Eu posso exigir, eu posso montar essa área num andar separado da outra área, né? Ou até em outro prédio, né? Às vezes acontece isso. A área de fundos do banco fica localizado na outra rua, né? Justamente para dificultar, né? Claro que hoje em dia, né, essa barreira física, na verdade, ela é muito frágil, né? Não quer dizer, eu posso estar do outro lado do mundo lá e ter comunicação, né? Então é uma coisa até mais simbólica isso aqui. E também o próprio banco e os órgãos fiscalizadores realizam também auditorias para ver se está como é que está o procedimento dessa informação, como é que está a guarda dessa informação, desses documentos, certo? Então, a China's Wall é formada por esse conjunto de medidas que visam a proteger a informação, que ela não passe de um lado para o outro, certo? Quando é que a China's Wall se quebra, então? Quando é que ela vaza? Justamente quando há o vazamento de informações privadas. O que vai gerar, e aí nós vamos ver na aula posterior, pode gerar um problema ético ou até criminal mesmo, certo? Então, China's Wall, bem tranquilo aí, a segregação de atividades, certo? Onde uma área não pode falar com a outra, porque uma trabalha com informação pública e outra com informação que é privada, privilegiada e confidencial.